Hoje, vamos mergulhar na história de Omni-Man, desde o seu início até o seu último dia de vida. Ao final, revelarei todos os seus poderes. Estão todos prontos para começar? Nolan Grayson. O Omni-Man. Ele é o marido de Deborah Grayson e o pai de Mark Grayson. Omni-Man é considerado o super-herói mais forte da Terra. E por vezes, é também um dos guardiões da Terra. O que, por sinal, me lembra muito a Liga da Justiça. Nolan é um extraterrestre. É um membro da raça de Viltrum, do planeta Viltrum, que fica a milhões de quilômetros de distância da nossa Terra. Este planeta é um oásis azul e frio no sistema solar, semelhante ao nosso. Viltrum era um planeta que tinha alcançado uma sociedade pacífica perfeita, sem mortes, guerras ou crimes. O Conselho tinha tomado conta de outras raças, menos avançadas que os deles, nomeadamente para os ajudar a evoluir para a perfeição dos Viltrums. Assim, foram enviados cientistas para planetas que precisavam ser melhorados, mas a história mudaria fundamentalmente um pouco mais tarde. O seu filho está prestes a chegar à idade adulta e Nolan planeja treiná-lo, uma vez que ele é metade humano e metade Viltrumita. Ele contou ao filho tudo sobre o seu planeta, onde os mais fortes sobrevivem, uma espécie de seleção natural. Após anos de tal seleção, eles finalmente mudaram-se para as estrelas e começaram a proteger o universo e outros planetas jovens. Foi assim que Nolan veio parar a Terra e conheceu a mãe de Mark. E a sua raça pode viver durante milhares de anos, e a sua velocidade e força são quase as maiores do universo. Já agora, quanto mais velhos ficam, mais fortes ficam. Por isso, é muito raro na raça deles que um jovem seja mais forte do que alguém mais velho. Quase todos nós já vimos a série e já estão a par da maior reviravolta no enredo. Nolan está longe de ser o homem que se apresentou para nós. Nolan sozinho destruiu todos os guardiões globais. E depois deixou o planeta acreditar que tudo não passava de um ataque de assassinos desconhecidos. Claro que todas as pessoas na Terra ficou em choque com o que tinha acontecido, incluindo Mark, que planejava se juntar-se à equipe. No entanto, depois de um dos membros da equipe aparecer vivo em virtude da sua imortalidade, Nolan decide que ele e o seu filho precisam se falar. Ele conta por que esmagou os seus amigos de equipe e revela a verdade sobre o Império, o seu planeta natal. Afinal, o verdadeiro objetivo de Nolan ao vir para a Terra era dominá-la. Acontece que a sua raça não é tão branda e fofa como nos foi apresentada originalmente. Eles foram criados para serem os seres mais fortes do universo. Logo perceberam que um membro de sua raça era suficiente para dominar um planeta inteiro. E se os habitantes desse planeta se rendessem, então os Veltramitas concordavam em protegê-los e fornecer-lhes a tecnologia necessária em troca de recursos. Se os habitantes do planeta se recusassem a fazê-lo, então eles eram destruídos, e os recursos eram levados na mesma forma. Quanto a Nolan, as coisas passaram-se assim. Veio para a Terra, conheceu Deborah, teve um filho com ela, e quando se descobriu que o filho tinha poderes, lembrou-se da sua verdadeira razão para estar na Terra. Claro que o Mark ficou chocado pelo seu pai lhe pedir para tomar conta do planeta e governá-lo, e compreensivelmente recusou. E daí que começou a sua luta com o pai. É preciso dizer que foi bastante dura, porque o Mark estava em grande desvantagem em termos de força. E no final, o pai bateu nele quase até a morte, quando ele pergunta com raiva ao filho o que Mark terá em 500 anos. O filho chora e diz que ainda teria o pai. Essa confissão de amor de seu filho, apesar de tudo o que ele fez a Mark, foi suficiente para tirar Nolan de sua personalidade fria de Viltrumite e levá-lo a um colapso de angústia. Horrorizado com o que fez ao filho, Nolan opta por abandonar sua missão e deixar a Terra em vez de matar seu filho com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto ele parte para o espaço, deixando o seu filho e os restantes terráqueos a pensar no que teria acontecido e se voltaria com outros Viltrumitas, ou se a ameaça já tinha passado. Claro que, felizmente para os terráqueos, Nolan não regressa ao seu planeta natal. Em vez disso, vai para outro planeta chamado Traxa. É habitado por criaturas semelhantes a insetos, e ele começa a governar a sua espécie. A sua esperança de vida não é nada agradável porque vivem muito menos tempo do que os terráqueos. Eles escolhem um ancião para ser o seu líder, e tendo em conta que Nolan já tem 1000 anos, fazem dele incondicionalmente o seu líder. Assim, ele torna-se o maior herói do seu mundo. Lá,
Ele se casa com uma mulher chamada Andressa, e eles têm um filho. Depois, acontece que Mark chega ao planeta e vê o seu pai. Nolan diz que estar na Terra e no planeta atual o mudou, e que já não quer ser o conquistador que estava destinado a ser. Pede a Mark que o ajude, pois tem a certeza de que os Viltromitas estarão aqui em breve. Com um sorriso de satisfação, Mark concorda, mas está demasiado fraco para lutar contra os verdadeiros Viltromitas. Como resultado, 3 deles chegam ao planeta e procuram Nolan. Nolan pede a Mark que pegue na sua mulher e no seu filho e os leve para uma caverna no interior do planeta. A caverna é usada para proteger uma espécie inteira de trovões e relâmpagos que ocorrem uma vez por geração. Mark tenta, mas os Viltromitas superam-no em termos de velocidade. Mark e Nolan têm de os combater. Infelizmente, Mark está em desvantagem, pois os seus poderes ainda não estão no auge. Nolan, no entanto, mostra tudo aquilo de que é capaz. Mas nem tudo é tão simples como parece. Um dos seus adversários, que ele pensava ter esmagado, o lesiona na coluna. Os Viltromitas levam Nolan, deixando Mark a se recuperar. E o pior de tudo é que um deles diz que Mark é um novo mensageiro deles na Terra. Estabelece também um limite de tempo para feito: 100 anos. Nolan é levado para ser executado mais tarde, mas ainda não se recuperou, pois acreditam que o executado deve estar em perfeitas condições. E antes de serem separados, Nolan pede a Mark que leia os livros que escreveu na Terra, pois contêm informações sobre a criação de armas fortes e possíveis ajudantes. Eles podem ajudá-lo a derrotar os Viltromitas se eles quiserem conquistar a Terra. Mark fica na Trax durante algum tempo e ajuda a reconstruí-la. Sem a sua ajuda, teria demorado gerações. Andressa pede para levar seu filho de volta para a Terra, pois ele não pertence aqui. Devido às características genéticas do irmão recém-descoberto, ele crescerá e se desenvolverá rapidamente. Eles voltam para a Terra e Mark pede para a mãe cuidar do menino. Escolhem também o nome Oliver para ele. Enquanto Nolan está preso, conhece um extraterrestre chamado Allen. Esta é uma personagem que também vamos conhecer à medida que o enredo avança. Alan era um batedor da coligação planetária, que estava encarregado de encontrar seres incrivelmente poderosos para ajudar a combater os Viltromitas. É-nos mostrado o seu combate com um Viltromita, e ele deixa-se fazer refém para chegar a Nolan e questioná-lo sobre as fraquezas que a sua espécie tem. Os dois comunicam a um nível de telepatia e tornam-se melhores amigos após algum tempo. No entanto, quando a coluna vertebral de Nolan volta ao normal e é supostamente à altura da sua execução, Allen liberta-se e ajuda Nolan. Voam para o planeta natal da coligação de planetas, onde Nolan os ajuda a conceber um plano para derrotar os Viltromitas. Nolan também descobre um segredo sobre a sua raça. Só restam 50 puros sangues, pois os restantes foram dizimados por um vírus chamado Scorch. Foi por isso que Nolan se afastou o mais possível do planeta. Ele queria que a sua raça se unisse a outras para poder seguir em frente com a sua vida. Ele ajuda a coligação a preparar-se para a guerra dos Viltromitas. Ele também vai à procura de alienígenas fortes que possam resistir e também procura armas que possam derrotá-los. Depois disso, volta à Terra para Mark e o seu segundo filho Oliver, que nesta altura já é um adolescente devido ao seu rápido crescimento. Depois disso, eles são enviados para o espaço. Ao mesmo tempo, é-nos apresentado o líder do Império, Viltron. O seu nome é Frag. Ele é o Viltromita puro sangue mais forte. Entretanto, há um ataque dos Viltromitas mais velhos, que foram enviados para lá como castigo por terem perdido a batalha na Terra para Mark. Nolan, Mark e Oliver lutam contra os 3 Viltromitas e derrotam-nos, mas a sua nave é destruída, e Mark fica gravemente ferido. Tão gravemente que não se consegue mexer. A seguir, ele tem que ficar neste planeta durante o mês inteiro porque ele precisa se recuperar. Durante este período, Nolan e Oliver ficam e se conhecem melhor. Quando volta aos seus aliados da coligação, descobrem que Viltromite está a perder em muitas frentes devido aos esforços da coligação. Após a tentativa falhada de Frag de atacar o planeta natal da coligação, os restantes Viltromitas voam de volta para a sua casa, enquanto a coligação se prepara para atacar o seu planeta. Durante a batalha, eles conseguem destruir o planeta dos Viltromitas, o que deixa Frag furioso e com vontade de destruir tudo à sua volta.
Esmaga Nolan, mas não o mata, deixando-o vivo. Nolan, Tommy e Mark conseguem escapar, enquanto a coligação recupera seus membros perdidos e se retira. Por causa do que acabou de acontecer, Mark e Nolan temem que os Viltromitas estejam se dirigindo à Terra para destruí-la. Contudo, a situação não é tão terrível quanto imaginam. Frag está prestes a criar uma nova raça, uma mistura entre humanos e Viltromitas. Ele oferece a Nolan e Mark uma escolha: aceitar e permitir que eles se integrem entre os humanos, formando famílias com humanos e dando origem a uma linhagem híbrida de humano e Viltromita, ou continuar a batalha na Terra, resultando na morte da maioria da população. Com hesitação, Mark concorda com a proposta. Assim, a guerra chega a um impasse e termina. Depois disso, Nolan reencontra a sua mulher, que estava à espera dele na Terra, e dirigem-se para a base da coligação planetária. Alan assume o comando da coligação e revela a Nolan uma nova versão do vírus que devastou os Viltromitas. Ele planeja liberá-lo entre os Viltromitas que residem na Terra, preocupado que eles sejam mais numerosos do que os outros. Nolan discorda, temendo que permitir que seus racis vivam na Terra por um tempo os torne semelhantes a ele. Oliver auxilia seu pai na luta contra Alan, mas logo percebem que não tem poder suficiente para vencê-lo. O dilema é que se o vírus for solto na Terra, ele causará mortes além dos meio-elfos, meio humano e meio Viltromita, mas também mataria os humanos. No entanto, Oliver passa para o lado de Alan. Por causa disso, Nolan escapa e conta os seus planos à sua mulher antes de desmaiar. Alan e Oliver chegam à Terra para enfrentar Mark, mas são surpreendidos pela chegada de Frag, que decide proteger a todos. No entanto, Oliver consegue liberar o vírus, mas apenas seu irmão é infectado. Por sorte, Mark sobrevive, mas perde temporariamente seus poderes. Nolan é capturado novamente, desta vez pela coligação de planetas e por Alan, mas é posteriormente libertado quando Oliver e Alan percebem o erro de suas ações. Apesar da trégua entre Viltromitas e coligação, Frag ataca Nolan após descobrir o conhecimento dos antepassados. A verdade é revelada. Lord Argyle, o verdadeiro rei, foi assassinado, e após sua morte, nenhum herdeiro legítimo foi encontrado. Foi então que Frag assumiu o trono. Agora é revelado que Nolan é o legítimo herdeiro do trono. Frag, no entanto, acredita que Nolan não é forte o suficiente para liderar e tenta mantê-lo sob seu controle. Contudo, os outros Viltromitas ouvem sobre as origens de Nolan e juram lealdade a ele, tornando-o líder do seu povo. Frag é preso, mas Nolan decide libertá-lo, permitindo que ele viva no exílio. Esse gesto revela-se um erro terrível, pois Frag segue os passos de Nolan, criando um exército ao fazer-se filho de diversas espécies femininas dos Trax. Enquanto isso, Nolan prova ser um verdadeiro líder, já que sua crença de que sua raça mudaria se concretiza. Muitos Viltromitas se apaixonam por terráqueos e abandonam a ideia de conquistar planetas. No entanto, uma guerra iminente surge quando o exército de Frag confronta os Viltromitas restantes, meio Viltromitas e outras criaturas da coligação. A batalha se desenrola para além do Sol e da Terra, e Nolan é ferido profundamente, atingindo seu coração e tornando-o incapaz de se curar completamente. Os filhos de Frag desistem ao perceberem que o pai só busca vingança e não se importa com eles. No desfecho, a batalha final ocorre entre Frag e Mark, na superfície do Sol. Mark vence atirando Frag para o Sol. Após retornar ao planeta, ele tem uma última conversa com seu pai, informando-o de que agora deve liderar os sobreviventes. No fim das contas, Mark conseguiu mudar a todos, incluindo Nolan. Nolan morre, mas as HQs não terminam aí. No entanto, a história de Nolan está completa. Agora, quais são os poderes de Omni-Man? O que ele é capaz de fazer? Vamos falar dos seus poderes e habilidades. Fisiologia Viltromita. Como um Viltromita, Omni-Man possui uma ampla gama de habilidades comuns entre sua raça. Os genes Viltromita são extremamente adaptáveis e poderosos. Como um Viltromita, a genética de Omni-Man é tão potente que ele pode se reproduzir com quase qualquer outra raça, e sua genética ofuscará quase completamente a genética herdada do companheiro, tornando os próprios descendentes quase puramente Viltromita.
Da mesma forma, quanto mais naturalmente compatível a genética for com a raça do parceiro, mais cedo e mais provável a prole herdará todas as habilidades padrão do Viltrumite. Força sobre-humana. Omni-Man exibe uma magnitude extraordinária de força sobre-humana, posicionando-se como uma das entidades mais robustas dentro do reino cósmico. Ele pode dobrar aço sólido com indiferença, atravessar paredes grossas e içar objetos gigantescos. Ele pode gerar ondas de choque poderosas, capazes de demolir pedras sólidas apenas batendo palmas ou desferindo golpes fortes. Os músculos das pernas podem cobrir grandes distâncias sem esforço ao saltar. Velocidade sobre-humana. Omni-Man pode se mover a velocidades tremendas, capaz de viajar para qualquer lugar do mundo em poucos minutos, se não segundos. Com sua velocidade, Nolan foi capaz de criar ventos favoráveis o suficiente para destruir cidades inteiras. É mostrado que ele pode viajar distâncias interestelares sozinho, sem ajuda, em velocidades mais rápidas que a da luz. Durabilidade sobre-humana. Omni-Man pode sustentar esforço físico por períodos prolongados de tempo, sem mostrar quaisquer sinais de exaustão. Ele também pode suportar alguns dos ferimentos mais graves que matariam instantaneamente um ser humano. A durabilidade do Omni-Man é capaz de resistir a danos físicos de todos os perigos, exceto os mais fortes. Ele pode resistir a ataques de laser e feixe de plasma, e suportar vários ataques de vários inimigos ao mesmo tempo. Apesar de ter sido momentaneamente nocauteado durante um ataque feroz da formidável Ave Maria, ele acordou rapidamente e voltou à batalha sem impedimentos. Da mesma forma, torna-o praticamente imune a quase todas as formas de doenças e contaminações. Sentidos sobre-humanos. Omni-Man possui uma percepção auditiva excepcional, que supera as capacidades humanas, permitindo-lhe discernir sons emanados de distâncias consideráveis e abafar seletivamente ruídos específicos. Sua visão pode discernir objetos distantes com a mesma clareza como se estivessem próximos. Fator de cura regenerativo. O fator de cura de Omni-Man é tão poderoso que qualquer ferimento que ele sofra, excluindo danos muito graves para seu coração ou cérebro, ele pode se recuperar em um dia, se não em poucos segundos. Ele pode restaurar ossos quebrados, músculos rompidos e até órgãos danificados sem sinais persistentes. Envelhecimento desacelerado. Omni-Man possui uma vida útil extraordinária. Isso decorre do fato de seu corpo envelhecer gradualmente mais lentamente à medida que ele vive. A partir disso, permite-lhe manter a saúde, a vitalidade, o condicionamento, o desempenho e a aparência jovem por muito mais tempo. Apesar de ter vários milênios de idade, ele continua sendo um indivíduo robusto que aparece apenas na casa dos 40 anos, mas ainda apresenta seu melhor desempenho. Habilidades. Mestre combatente. Embora confie principalmente em suas habilidades naturais de Viltrumita para derrotar oponentes, Omni-Man é um guerreiro treinado, contando com seus milênios de experiência que o tornam um combatente corpo a corpo altamente qualificado e formidável. Voo. Omni-Man pode levitar-se no ar e impulsionar-se em qualquer direção que desejar, capaz de alterar sua trajetória durante o voo, deixando-o manobrar perfeitamente através de vários ambientes. Ele também é capaz de voar pelo espaço. Qual é a sua opinião sobre Omni-Man? Certifique-se de compartilhar este vídeo e de comentar e de se inscrever no canal. Um abraço aqui do Saiba Nerd.